E aí, pessoal, tudo bonzinho com vocês? Hoje a gente vai falar sobre os estados físicos da matéria. Diga, Gustavo, eu já sei, é sólido, líquido e gasoso. Muito bem. Então, pessoal, essa discussão tem, lá da Grécia Antiga, onde começou o pensamento ocidental a ser formado. Não é de hoje, né? Então, pessoal, antes de qualquer coisa, vamos entender o que quer dizer estado físico da matéria. Vamos comigo, vem. Olha aí, pessoal, os estados físicos da matéria, os estados de agregação que a gente estuda são sólido, líquido e gasoso. Esses são os estados de agregação, tá certo? Então você vai ter o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. No sólido, as moléculas, os átomos, os aglomerados estão bem próximos uns dos outros. Eles estão bem pertinho. No estado líquido, aí olha, pessoal, eles estão mais ou menos, já começaram a se distanciar. E no gasoso, ó, tá cada um para o seu lado. Então você vai ter, na verdade, a agregação das moléculas, a agregação dos aglomerados iônicos, se o composto for iônico, né? Os aglomerados de átomos, as estruturas estão ali, bem próximas no estado sólido. E à medida que elas vão sendo separadas, você vai mudando o estado físico. Então, o estado líquido, ele tem maior liberdade do que o sólido e o gasoso maior do que todos os outros. Passado o estado sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização, que pode ser de três tipos: a evaporação, que é lenta, a ebulição, que é com formação de bolhas, e a calefação, que é imediata. Passar do sólido para o gasoso, olha o que acontece com o iodo, com aquelas bolinhas branquinhas de naftalina, a gente chama de sublimação. Pessoal, do gasoso para o líquido, liquefação. E do líquido para o sólido, solidificação. Gustavo, e do gasoso para o sólido, sublimação, sublimação inversa ou ressublimação. Tem um detalhe: passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ocorre quando você dá a temperatura, aumento da temperatura. São processos endotérmicos. A volta são processos exotérmicos. Tá certo? Então, olha bem, pessoal. A gente tem também o ponto triplo. O que é um ponto triplo? É algo que você vai ficar maravilhado. É quando a substância coexistir, existir ao mesmo tempo nos três estados físicos. Aí eu chamo de ponto triplo. Então, olha aqui, ó, eu tenho esse gráfico bem bonitinho. Essa primeira curva é a fusão, onde eu tenho sólido mais líquido. Essa segunda curva é a curva onde você vai ter líquido mais vapor. E, Gustavo, tem uma diferença entre vapor e gás? Tem sim. O gás, pessoal, é quando ele passa o ponto crítico, com C, o ponto crítico, que é uma determinada temperatura e pressão, que acima dessa temperatura, as moléculas se separaram tanto que viraram gás. Abaixo dela, elas ainda são vapor. Se eu aumentar a pressão, o vapor volta a ser líquido. Se eu aumentar a pressão do gás, ele não volta a ser líquido, não. Eu tenho que aumentar a pressão e alterar também a temperatura. Então, quando é que um vapor passa a ser gás? Quando ele passa do ponto crítico. E o que é ponto triplo? Triplo é uma determinada pressão e temperatura que a substância coexiste nos três estados físicos. Gustavo, é fácil de alcançar? Não, não é, pessoal. É um pouco difícil, mas consegue. Olha aí, ó, vapor é uma substância na fase gasosa a uma temperatura igual ou inferior à temperatura crítica que eu acabei de falar, tá? Então, abaixo é vapor, acima do ponto crítico ela é gás. Lembre-se que o gás só volta a ser líquido se eu alterar a pressão e temperatura. Já o vapor, basta aumentar a pressão, certo? Então, aqui, ó, só para a gente imaginar, um gráficozinho onde eu tenho temperatura e pressão, e esse ponto é um determinado ponto crítico.
acima do ponto crítico, ou seja, de uma determinada temperatura e pressão, a substância é gás. Abaixo ela é vapor. Tá certo? Então, pessoal, a gente ainda pode continuar. O que é fusão? O que é vaporização? Solidificação? Condensação? Olha bem, a fusão é quando passa da fase sólida para líquida, o gelo derretendo. Vaporização é quando passa da líquida para a fase gasosa, tá? E pode ser evaporação, pode ser qual outro? Pode ser ebulição, e qual é o outro? Calefação. A solidificação é a passagem do líquido para o sólido. E a condensação, não esquece isso, é a passagem do gás para o líquido. Não confunda, ó, liquefação, que é para gás é condensação e liquefação, e para vapores para gases é liquefação e para vapores a gente chama de condensação. Tá certo? Então, para gás, o gás voltar a ser líquido, liquefação. Para o vapor voltar a ser líquido, condensação. Quase não saí, hein? Engasguei feio aqui agora. E sublimação é quando eu passo do sólido para o gasoso. Pode repetir, Gustavo? Posso. Gás e vapor. Se o vapor volta a ser líquido, eu chamo de condensação. Agora, liquefação é quando o gás volta a ser líquido. Legal, né? Então, pessoal, a gente tem, lembrando, né? Passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso ou vapor, ganha temperatura. Quando ganha temperatura, eu digo que o fenômeno é endotérmico, tá? E quando perde, eu digo que o fenômeno é exotérmico. Legal? Então, não esquece. E baseado nisso, eu queria falar de um pontozinho, já que estamos falando de fenômenos, que é o fenômeno físico e o fenômeno químico. O fenômeno químico é aquele, pessoal, que altera a natureza da matéria. E o fenômeno físico é aquele que não altera a natureza da matéria. Então, por exemplo, respiração celular, fenômeno químico, tá? Derreter o ouro. O ouro não deixa de ser ouro, é um fenômeno físico, né? Aí, ó, ferrugem, enferrujar, tá? É formação da ferrugem, é uma reação química, é um fenômeno químico, tá bom? Olha aí, secar roupa, a roupa não deixa de ser roupa, ela não muda a natureza dela, é um fenômeno físico, é evaporação, né? Ora, queima da gasolina, toda queima é fenômeno químico, toda queima é uma reação química, tá? Bioluminescência, emissão de luz por seres vivos, vagalume, né? É um fenômeno químico. A gente vai estudar em modelos atômicos, tá? E aí, olha, pessoal, qualquer fenômeno de emissão de luz por ser vivo, a gente sempre vai ter como fenômeno químico. Legal? Então, olha bem, baseado nisso, lembre-se, o que altera do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso? É a agregação, as moléculas arrumadas, sólido, mais ou menos, líquidos separadas, gasoso, tá? Então, é a maneira como elas estão arrumadas, as interações entre as moléculas. Qual é o ponto triplo? Temperatura e pressão na qual a substância coexiste nos três estados físicos. Muito bem. E o que é o ponto crítico? Crítico é uma determinada pressão e temperatura que, acima dela, a substância é um gás. Abaixo, ela é vapor. Certo? Então, tem uma questão para a gente. Antes da geração do Sol, teremos que rever a natureza do fogo, do ar, da água e da terra. Primeiro, em relação àquilo que chamamos de água. Quando congela, parece que nos está olhando para algo que se tornou pedra ou terra. Mas quando derrete e se dispersa, está a tornar-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. E, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar. O ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro. Mas a partir destes estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente. E de água torna-se novamente terra e pedras. E deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Olha aí, pessoal, Timeu Platão, 360 de Cristo. O que é que ele percebeu aí? Ele percebeu a mudança do estado físico, não é verdade? Que essa mudança de estado físico trazia transformações na forma. O sólido tem uma forma fixa.
Tá? O líquido, ele tem uma forma variável e o gasoso também. Já o volume no sólido e no líquido são fixos. E no gasoso, o volume é variável. O volume de um gás é o volume do recipiente que o contém. Então ele bota, buscando compreender a diversidade de formas e substâncias que vemos no mundo, diversas culturas da antiguidade, elaborar a noção de 4 elementos fundamentais, que seriam terra, água, ar e fogo. Essa visão de mundo prevaleceu até o início da Era Moderna, quando foi suplantada diante das descobertas da química e da física. Aí ele bota, do ponto de vista da ciência moderna, a descrição de 4 elementos feita por Platão corresponde a que conceito? Pessoal, partícula elementar? Não, ele não falou de átomo. Não é? Força fundamental? Não. Elemento químico? Nem pensar, né, pessoal? Elemento químico é quando se descobre o número atômico, o número de prótons. Então, lei da natureza, não diretamente. Ele está falando de quê? Fase da matéria. Quando ele fala da relação, a transformação do estado físico. Tá? Uma percepção filosófica bastante forte, que vai até, como ele disse, na questão a idade moderna. Não é brincadeira, não, né? É muito interessante. Então, pessoal, voltando, olha aí, fizemos um resumo bem interessante sobre estados físicos e espero que você tenha compreendido bem direitinho. Legal? Beijo e até a próxima, pessoal. Valeu!